Olá a todos, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida e também nos conceder este momento para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que vocês estejam, que a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Nós agradecemos a todos vocês que nos enviaram os vídeos para o final de ano. Ainda esta semana estaremos postando no YouTube e você então ficará sabendo quando já estiver lá, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que compartilham também esses estudos com outras pessoas. É um trabalho importante que cada um faz quando divulga a palavra de Deus para as pessoas com as quais elas têm um conhecimento, um relacionamento familiar ou amigo. Enfim, é importante nós estarmos divulgando a palavra de Deus. Nós queremos mandar aqui um alô especial a todos vocês que nos escrevem. Mandamos um alô para Maria Leonor Maia, também Albino Ferreira, em Portugal. Maria José da Silva, de Goianésia, em Goiás. Creuza Maria Teixeira, de Vilhena, em Rondônia. Maria Valdenir, do Vale Conceição de Campinas, em São Paulo. Milton Cunha Nunes e família, de Itinga. Lília Catarina Andrade, de Goiás. Marli Lima, de Alto Horizonte, também em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por esta oportunidade que nos é dada de estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra e que também possamos tomar a decisão de colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe a todos os nossos irmãos e amigos onde quer que se encontram, especialmente aqueles que passam por lutas, dificuldades, problemas, nos pedem orações, Tu conheces cada um. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando sobre como lidar com más decisões, que foi o caso aqui que Neemias encontrou em Jerusalém quando ele voltou, e ele encontrou o povo em completa apostasia. Neemias, então, ele diz aqui a palavra de Deus, Neemias 13, ele espancou alguns, ele arrancou os cabelos, e como nós já dissemos, isso era uma prática comum, porque era permitido por lei, às vezes uma surra pública, dependendo da situação. Isso em lei, na lei de Moisés, tá? Então, o problema todo ali estava relacionado com casamentos de judeus com mulheres que não eram da mesma nação, que eram de outras nações, inclusive de povos inimigos do povo judeu. E então Neemias, ele teve a sua reação e ele fez com que o povo reconhecesse que estava errado nas decisões que eles tomaram, e alguns até tiveram a iniciativa de se separarem dessas mulheres, mandarem elas de volta para suas terras. Mas nós vamos ver hoje a respeito de Esdras, a reação que ele teve. Está em Esdras capítulo 9, versos 1 e 2, nos diz assim: Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: Muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos e, pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometerem essa
infidelidade. Neemias, melhor dizendo, Esdras, capítulo 9, versos 1 e 2. Interessante que ontem nós falamos a respeito de Salomão, que foi o rei mais rico de Israel, o rei mais sábio, inclusive o homem mais sábio da face da terra. E Salomão, ele começou a se afastar dia a dia da presença de Deus, quando ele começou também a se unir às mulheres de outras nações. E como Salomão era o rei de Israel, então as pessoas olhavam o rei como um exemplo. Se o rei casava com mulheres que não eram israelitas, então eles também poderiam casar. E aqui em Esdras, que nós lemos agora há pouco, diz que os líderes e os oficiais da igreja foram os primeiros a cometerem essa infidelidade. E como nós também já falamos essa semana, se um líder ele começa a praticar determinados atos, os liderados, aqueles que estão sendo pessoas que estão sendo dirigidas por esses líderes, eles também começam a fazer as mesmas coisas. E isso é um perigo muito grande, porque se nós temos hoje em nossa igreja alguns líderes que andam cometendo alguns delitos que são contrários à palavra de Deus, e os membros veem, os membros sabem, os membros também vão fazer a mesma coisa que aquele líder, porque se ele faz, eu também posso fazer, infelizmente é assim. E quando a liderança de uma nação, como é o caso aqui de Israel, ou mesmo a liderança de uma igreja, se corrompe espiritualmente e passa a agir de maneira contrária àquilo que Deus estabeleceu como correto e verdadeiro, não resta nada mais do que uma apostasia, como foi no caso de Israel, apostasia coletiva e uma apostasia nacional. A nação inteira, do povo judeu, então começou também a se corromper. E dificilmente os liderados vão muito além dos seus líderes. A tendência natural, amigos e irmãos, é que os liderados imitem os seus líderes e também os tomem como referência. No final, nós sabemos que Deus ele vai fazer um acerto de contas tanto com os líderes como também com os liderados. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 12, ele diz que cada um de nós terá que dar conta diante de Deus dos nossos atos, cada um de nós. Então ninguém ficará livre de prestar contas a Deus daquilo que ele fez em sua vida. E é notável que essa queixa, da transgressão religiosa que estavam sendo cometidas pelas autoridades, e essas queixas, elas vieram não de pessoas ligadas à religião judaica, mas vieram de pessoas que eram líderes da cidade, que não eram judeus, que não eram cristãos. E o motivo dessa situação é porque os líderes religiosos, eles estavam envolvidos nessa prática de casamento com pessoas que não eram da mesma nação. E posto que alguns parentes próximos de Josué, que era o sacerdote anterior a Esdras, ele tenha se casado com mulheres estrangeiras, não é estranho então que o movimento de reforma nesse assunto não tivesse origem com os sacerdotes. Não foram os sacerdotes que iniciaram um movimento para poder colocar um fim nessa situação, para que eles pudessem fazer uma reforma. Então os próprios dirigentes religiosos, eles estavam envolvidos, e era compreensível então que aqueles que estavam abaixo da liderança, eles se mantivessem em silêncio. Mas sem dúvida foi pela providência de Deus que muitas vezes, quando o ministério se corrompe, os leigos,
aqueles que não são líderes na igreja, eles tomam a iniciativa para conseguir uma reforma religiosa. Então, se nós sabemos de casos que estão acontecendo em nossa igreja e que são contrários à palavra de Deus, e se envolve principalmente os líderes da igreja, então os membros que querem colocar um fim nessa situação, querem uma reforma espiritual, eles então começam um movimento para poder acertar essa situação. Esdras então ele teve a sua reação, e amanhã nós vamos ver qual foi a ação de Esdras, como ele agiu neste caso. Estaremos então de volta amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, não foram vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.